Então, olá a todos que estiverem assistindo. Vou apresentar agora o trabalho de visão computacional. Nós fizemos um trabalho de identificação de lesões bucais utilizando algumas ferramentas. O foco das lesões bucais é porque, principalmente cáries e amálgamas, elas são problemas, os maiores problemas bucais que nós temos no mundo são principalmente cáries. Cáries são um dos maiores. E as nem sempre são tão fácil você conseguir identificar essas cáries. Às vezes precisa de um auxílio, de uma ferramenta ou de um profissional. Só que nem sempre é tão fácil encontrar um profissional que esteja de prontidão e tem que pagar e tudo mais, né? Então, a nossa ideia foi desenvolver uma ferramenta que conseguisse identificar as cáries através de fotos. A maior parte das ferramentas que identificam identificação de cáries e lesões bucais utilizam imagens de raio-x. No entanto, novamente, nem todo mundo tem um raio-x em casa, né? Para poder tirar um raio-x do dente e fazer uma identificação. Então, nós vamos utilizar fotos do dente mesmo. Então, tira uma foto do dente, coloca no algoritmo para o programa ou modelo identificar se tem uma cárie ou não naquela imagem. E com uma forma muito mais democrática, né, de ter acesso a essa tecnologia. Então, foram implementadas de duas formas: uma abordagem clássica utilizando caminhos, e uma abordagem um pouco mais contemporânea com redes neurais, em que nós treinamos a rede neural para conseguir identificar essas cáries e para conseguir identificar essas cáries. Esse trabalho, é claro, é um início, né? A ideia seria, caso digamos assim, como um produto, seria democratizar isso aí, fazer alguma forma de aplicativo, algo que as pessoas consigam utilizar mais facilmente. Mas como o escopo desse trabalho foi simplesmente focar em criar a ferramenta que consiga identificar a partir da imagem. Então, você precisa tirar uma foto do seu dente, colocar ali para a ferramenta e ela vai dizer se tem uma cárie ou não, dependendo, vai dizer até onde a cárie está. Então, vamos continuar aqui para a explicação. Agora, vamos falar um pouco sobre o método que a gente trouxe sobre rede convolucional neural e, mais especificamente, a gente trouxe o método do YOLO versão 8 e o que, basicamente simplificando, o que a rede convolucional faz em si, a gente tem uma camada de convolução, uma camada de ativação, uma camada de agrupamento, daí a gente tem uma camada que ela é totalmente conectada, e daí depois, enfim, uma camada de saída. E o que ele vai relacionar, como uma rede neural normalmente faz, que a gente tem vários neurônios e a gente pondera pesos entre eles, a gente tem uma função de perda, que seria a loss function. E basicamente a camada ela convolucional, ela, ela basicamente ela é uma janela que ela é chamada filtro e ela percorre a imagem originalmente, multiplicando os valores dos pixels pelo conjunto correspondente do peso no filtro. Já a camada de ativação, ela, ela é uma camada que ela é utilizada para introduzir não linearidade na rede. E comumente usado é o ReLU, que ela basicamente substitui todos os valores negativos por zero e ajuda a rede a aprender com uma representação mais complexa. Daí, após isso, a gente tem a camada de agrupamento, que basicamente também é chamada de pooling, que essa camada em si ela é usada para reduzir a dimensionalidade e especial da representação da imagem e diminuir a quantidade de parâmetros na rede. Ele geralmente envolve a seleção de valor máximo em uma região específica do mapa de características. Já a camada conectada, a gente, após várias camadas de convolução e pooling, o que a gente faz é a gente ter recursos extraídos e eles são achatados e conectados a mais camadas totalmente conectadas que funcionam como uma rede neural tradicional. E, enfim, a gente tem a camada de saída, que ela utiliza uma função de ativação específica para a tarefa em questão. E daí, enfim, a função de pooling, na realidade, ela é usada para calcular a diferença entre a previsão do modelo e os rótulos reais que a gente inseriu. A questão do treinamento, já falando um pouco do nosso processo, a qualidade principal do learning da nossa inteligência, da nossa rede convolucional, ela se baseia unicamente no nosso dataset. Aqui a gente tinha um dataset de aproximadamente 2.000 imagens, e nessas 2.000 imagens de dentes, a parte mais difícil, que o Brian também tinha citado antes, é que a gente precisa de uma foto clara do dente.
O YOLO 8 ele foi treinado com essa nossa rede, essa nossa sequência de dataset, onde a gente identificou onde tinha cáries, onde não tinha cáries, os nossos dentes sãos, os nossos dentes com amálgamas. Enfim, a gente conseguiu chegar nos seguintes resultados com essa seguinte matriz de confusão que a gente vê ali no nosso slide. A gente consegue perceber que a rede neural gerada pelo I8 ele consegue identificar cáries em 19% das tentativas de predição e a maior parte das vezes ele acaba se confundindo com o background. Já quando ele trata da questão dos falsos positivos, ele também faz a mesma coisa, que ele identifica a questão de quando ele vai predizer o background, ele também se confunde com uma cárie. Mas quando a gente fala da parte do sem cárie, ele consegue identificar um dente com uma precisão de mais ou menos 50%, 51% mais especificamente, sobre ele existir ou não uma cárie no dente. E a mesma questão ocorre para nossos amálgamas. Em 44% das vezes ele consegue fazer a predição correta desse nível da existência ou não de amálgama no dente. Agora, falando um pouco mais sobre a questão do desenvolvimento da rede neural, a gente consegue ver aqui nos gráficos de treinamento que talvez as épocas foram poucas épocas de treinamento, porém o processo se tornou muito extenso. Nesse caso aqui, a gente treinou essa mesma rede neural por 5 horas, de mais ou menos 50 épocas, mas a gente consegue ver basicamente os gráficos convergindo. Talvez não o suficiente, mas quanto melhor esses gráficos convergem para um resultado, mais próximo é da nossa predição do algoritmo. Esses resultados que a gente obteve não foram tão satisfatórios quanto a gente gostaria, e tudo isso se deve, talvez, devido à questão do nosso dataset e imperfeições e a malformalidade, a, incom, a incompatibilidade normal entre as imagens diferentes, imagem às vezes com um ponto faltando e outro, e elas não tinham um formato padrão. Agora, passo a foco. Vou falar então da outra estratégia que a gente usou, da abordagem clássica de computacional aí, que foi o algoritmo Camins, que é um algoritmo de agrupamento, e a lógica dele é relativamente simples. Você particiona o seu conjunto de dados em um número K de clusters, onde cada cluster vai ser atribuído um centroide que é uma localização real ou imaginária, que representa o centro desse cluster, que é junto por similaridade. A gente atribui um centroide para cada cluster, como eu já falei, e a cada iteração do algoritmo ele tenta otimizar esse centroide para a gente ficar com os melhores os melhores pontos centrais que representam aquele cluster de dados. A gente vai iterando isso até chegar no melhor resultado, e com isso temos os centroides e os superpixels definidos. Então o resultado final vai ser uma partição dos dados com K clusters com pontos semelhantes agrupados juntos. Ele é muito eficaz em alguns cenários, embora em outros não. Pro nosso aí a gente viu que foi bem interessante o resultado. Junto com o Camins, a gente também usa uma técnica de segmentação SLIC, que é a técnica de iteração linear de clusters, que gera superpixels, assim como Camins, para a gente identificar as bordas de vários clusters, como visto ali na figura 4, onde a gente separa o dente, a gengiva e a cara, e todos eles em vários clusters diferentes, e depois faz uma média de quais cores a gente está tendo nesse dente, e usa essa média para comparar com valores pré-definidos de um threshold, onde a gente define que se ele estiver abaixo de um certo valor ali, já pode considerar ele como um ponto escuro, ou seja, uma cárie no dente. Ele enfrentou alguns problemas, principalmente com imagens mais escuras, onde às vezes a borda do dente ou a lateral da boca está escura também, e aí ele acaba tentando achar que é uma cárie, igual o Rafa falou que confunde com o background, mas no geral ele conseguiu definir bem se tinha cárie ou amálgama. Então, como resultado da nossa pesquisa, nosso trabalho, a gente encontrou que o resultado das redes neurais convolucionais são excelentes para detectar cáries dentárias de maneira precoce, né? Superando as outras abordagens de análise que a gente testou, caso abordagem clássica. As redes neurais, elas possuem a capacidade de identificar padrões complexos em imagens, o que sugere um grande potencial para aprimorar a precisão dos diagnósticos odontológicos. Esse avanço
o nosso trabalho destaca a importância das CNNs na prática odontológica, indicando que podem desempenhar um papel significativo no aprimoramento dos métodos de detecção de problemas dentários. Mas mesmo assim, é sempre bom ressaltar que isso não substitui a visita a um profissional, né? Ainda é necessária a validação clínica para confirmar a eficácia das redes num ambiente real, né, da clínica. Então, é só uma ideia inicial, né? E, além disso, nosso trabalho enfatiza não só o sucesso das redes convolucionais, o potencial que elas têm para a detecção de cáries, mas o nosso estudo também mostra como é importante a interdisciplinaridade e a colaboração de diferentes disciplinas na área da saúde, aqui no nosso caso na área odontológica, né? Mas teria aplicações para outras áreas da saúde também. E essa interdisciplinaridade é fundamental para impulsionar novos métodos de diagnóstico, né? E inovações eficazes na área da saúde. Garantindo que tecnologias como as CNNs, né, que a gente utilizou, se integrem como uma ferramenta a mais na prática clínica. E é isso.